Olá, meu aluno. Olá, minha aluna. Nós estamos chegando aqui já na terceira unidade e estamos entrando em testes de hipótese. Dentro de teste de hipótese, nós já falamos sobre os conceitos do teste de hipótese e as nuances dele. O que a gente precisa conversar agora é sobre os tipos de teste que nós temos. Então, nós temos basicamente quatro testes que são muito importantes dentro da estatística nesses cursos básicos de probabilidade estatística. Nós temos o teste normal, o gaussiano, o teste das proporções, que também é um teste normal, o teste t-de-student e o teste Q-quadrado. Não só existem esses, nós temos teste de F de Snellicor, nós temos teste de Tukey, de Sheffer, de Wilcoxon, de vários outros segmentos da estatística. Esses aqui são os principais, é o mínimo que se deve ter conhecimento sobre testes estatísticos. O teste que a gente vai conversar agora, ele é o teste da normal, ou seja, teste normalizado ou teste gaussiano. Esse teste gaussiano ele é o mais difundido porque a distribuição normal ela é uma distribuição que explica muitas características de comportamento, de funcionamento de máquina, de reações biológicas. Por exemplo, para você ter ideia, o trabalho com proteína, em alguns determinados tipos de proteína, pode ser modelado através de uma distribuição normal. Enfim, ele é o teste mais importante. Tá? O valor de referência continua sendo o mesmo. O valor de referência é aquela distribuição normal, padronizada, que vocês têm a tabela e que vocês vão usar ela muito a partir de agora. Ou, se vocês quiserem, a gente pode utilizar o R para consultar esse valor da tabela. A gente sempre, o que a gente vai testar dentro de um teste chamado teste normal? A gente vai testar se a nossa média amostral ela se comporta dentro do padrão populacional, do que já é conhecido. De onde é que vem essa média? Essa média para ser verificada. Essa média para ser verificada, ela vem da própria amostra que você constrói ao longo de uma análise que você queira. E o teste da média populacional. O teste da média populacional, a média populacional, ela é a média que ela vai ser consolidada. É aquilo que já se conhece, aquilo que a gente já tem conhecimento de causa, que há muitos anos a gente faz aquele trabalho, ou aquele objeto, ou executa aquele plano, e aqui você gasta um tempo T para ser executado, ou então você gasta tantos metros cúbicos de cimento para se bater uma laje de uma casa, ou você está analisando com o carro, o pneu do carro dura tantos mil quilômetros, a gente já fabrica esses pneus há muitos anos. Então, essa média populacional ela é a sua experiência de vida com aquele sistema. Ou a média populacional pode vir de um grande ensaio com várias repetições. O que são as repetições? São as amostras, as unidades amostrais, onde essas unidades amostrais vão dar um valor e você vai tirar a média delas e você sabe ao longo dos anos que aquela média nunca varia, tá? E lembre, não confunda a amostra que vai constituir a população com a amostra que vai construir a média amostral. A amostra que constitui a população, ela é retirada em vários momentos da existência do experimento, ela é retirada através de muitas repetições. Então você constrói isso ao longo do tempo. A média da amostra é um momento, é um instante. Agora, eu vou ali na produção, digamos, de botijão e vou pegar 10 vasilhames de botijão e verificar se ele tem 13 quilos. A gente sabe que não tem 13 quilos, ele pode ter 12.900, o outro pode ter 13.50 e por aí vai. Tá? Mas é naquele instante. E aí eu vou verificar se essa média instantânea, ela se comporta dentro do padrão que eu já conheço lá na produção dos meus botijões, que seja botijões que você está analisando. Tá? Não, mas eu fabrico peça de carro. Pronto, então a quilometragem da sua peça de carro, de acordo com aquela amostra que você fez, está se comportando dentro das peças de carro que você constrói ao longo dos anos. Tá? Então, eu tenho aqui algumas instruções básicas do que você tem que ter em mãos para executar um teste chamado teste normal. Então, você tem que ter quatro coisas básicas. A primeira delas é uma média populacional, ou seja, uma média que vai nascer da sua população. Tá?
A segunda coisa é uma média amostral, que essa média vai ser calculada através da sua amostra que você está coletando, aquela amostra instantânea. E aqui você tem a variância populacional que vai vir do próprio cálculo da média populacional. Então, se você tem a amostra populacional, a amostra não, a coleção de objetos, tá? Então essa variância populacional vai ser calculada ali dentro, tá? E a gente tem que ter também o valor tabelado, o Z tabelado. Porque é o Z tabelado que a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai, vou passar uma reta aqui, tá? Então a gente vai criar a curva normal, tá? E a gente vai estabelecer os limites dessa curva à esquerda e os limites dessa curva à direita. Então você vai ter um Z1, um Z0 aqui, sei lá, o Z1, não sei, pode ser qualquer coisa. Vou botar assim ZT, tá? Z tabelado, lado esquerdo, e o Z tabelado, lado direito. Lembre, se ao lado direito ele é positivo, se ao lado esquerdo ele é negativo, por causa da questão de simetria, tá? E aí você vai ter o seu Z calculado, tá? Que ele vai vir desse cálculo aqui da amostra. Eu vou ensinar para vocês como é que calcula isso. Bom, se o seu teste ele for bicaudal, como está desenhado aqui, e esse Z calculado der aqui dentro desse intervalo de menos Z até mais Z, então o que você faz? Você simplesmente aceita a sua hipótese de igualdade, ou seja, a sua amostra ela se comporta dentro da sua população. Mas se esse Z aqui, por algum motivo, ele deu nessa região, ou ele deu nessa região aqui, então é porque a sua amostra ela não está se comportando dentro da sua população. Tá? Ou seja, então a gente tem motivos para rejeitar que esse Z calculado através da sua amostra, juntando essas informações aqui que você tem, ele não se comporta dentro dos padrões que você deseja, dentro dos padrões que você espera da sua população. Tá? Agora, o que é isso? Não se comportar. Não se comportar pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, tipo, eu fabriquei um pneu, eu comprei um pneu que o meu fabricante garantia que ele iria dar 50 mil quilômetros. Eu comprei um jogo com 4 pneus, tá? E aí eu fui ver lá, meus pneus só deram 30 mil quilômetros. Então isso aqui é um indicativo de que a sua amostra ela não está se comportando no seu padrão. E aí você vai testar para realmente saber se esse Z calculado vindo desses 4 pneus aqui, ele se comporta dentro da região de rejeição. Se ele não se comporta na região de rejeição aqui para 50 mil quilômetros e ele está dando 30, então ele está aqui, ó, do lado esquerdo. Mas imagine se você comprou um pneu e ele deu 70 mil quilômetros. Com certeza esse pneu ele vai ser rejeitado, ele não está dentro de 50 mil, então ele está aqui, ó, do lado direito, ele está indo para mais, ele é uma coisa além do que a população foi projetada, tá certo? Então tudo isso é uma questão de referência, tá? Referência, tá? E é justamente o que eu estou falando aqui, ó, dentro do limite aceita-se H0, fora do limite rejeita-se H0. Lembrem, você pode aceitar, você tem os testes que são unicaudais esquerdos, que você vai estabelecer o Z tabelado aqui nessa região, tá? Que esse aqui é o seu Z esquerdo, ele vai ser sempre negativo, esse é o Z tabelado, ele vai vir da tabela normal, e esse é o unicaudal esquerdo, tá? E você vai ter o seu teste unicaudal direito, ou seja, você vai estabelecer um Z aqui positivo, que esse Z ele é tabelado, tá? Lembre, ó, vamos lá, aqui você aceita H0 se o seu Z calculado der nessa região, e aqui você rejeita H0, ó, vamos lá, ó, vou botar uma seta, ó. Aqui você aceita H0 e aqui você rejeita H0. No caso do teste unicaudal direito, você aceita H0 se ele der dentro dessa região, ou seja, se ele estiver aqui todo nessa região, e você rejeita H0 se o seu Z calculado der nessa região aqui, ó, tá? Então lembre, ZC vai ser a nossa notação e ZC, tá? Ok? Então lembre, a gente tem, ó, essa região aqui também, ó, menos ZC, ela é chamada de região crítica, tá? Ela pode ser região crítica à esquerda ou região crítica à direita, tá? Também lá no teste bicaudal do mesmo jeito, você vai ter, no caso, duas regiões, tá bom? Só lembrando uma coisa, a gente tem que ter em mente o nosso alfa, tá? O nosso alfa. Se nós adotamos o alfa, só lembrando, o alfa é o nosso nível de erro, a probabilidade de erro dentro de uma distribuição normal,
Então, se você adotou 2% de erro, tá? Então você tem 2% para esse lado e você tem 98% para esse lado. Se você adotou 2% aqui, 2% de alfa, então é porque a região de rejeição está com 2% desse lado e 98% desse lado aqui, ó. 98%. Tá saindo ruim, deixa eu... porque está um pouco pequena a tela. 98%. Tá bom? E no caso, se o seu teste ele for bicaudal, porque só um instante, por que eu estou falando isso? Porque nós teremos que consultar na tabela, tá? Então, e se no caso dos testes bicaudais, vamos colocar aqui o limite à direita e o limite à esquerda. Se você adotou 2% de erro, é porque você vai ter 1% desse lado, tá? E você vai ter 1% desse lado aqui, ó. No meio aqui, você vai ter 98%, tá bom? Certo? Tá? Então, 1% para a esquerda e 1% para a direita. Por que isso vai ser importante? Porque eu tenho que calcular isso no R. Eu tenho que pedir ao R para ele consultar o meu valor tabelado, tá certo? Ou então verificar na minha tabela. Lembre-se, no caso da tabela, você tem que dividir essa distribuição aqui ao meio, tá? Tem vídeo explicando sobre isso. Então você vai ter que dividir ela ao meio se você for usar a tabela, e aí depois eu explico em outro vídeo como se consultar. Para o caso do cálculo do ZC, os meus Z calculados, eu tenho essas funções aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, unicaudal esquerdo, você vai pegar a média da amostra, subtrair da média da população e dividir pela média, pela variância, pelo desvio padrão amostral. O que é o desvio padrão amostral? Ele está aqui, ó, desvio padrão amostral é o desvio padrão dos seus dados dividido pela raiz quadrada de n. Ou, em outro caso, é a raiz da variância dividido pela quantidade de objetos. Então você pode usar tanto esse formato como esse formato aqui, tá certo? As outras fórmulas, elas também são iguais, ó. Lembre que a gente está adotando aqui, ó, 0,5 menos alfa, que é o que eu ia falar lá. Como é que você faz isso? Bom, nós temos, vamos voltar à questão dos 2%. Então, no caso do unicaudal esquerdo, você tem 2% aqui desse lado, tá? Então, eu tenho 2% e aqui eu vou dividir ao meio. Tá? Então, nesse lado todo aqui, ó, eu tenho 50% das minhas informações. Tá? 50%. Esses 2% aqui já foram embora, tá? Eu já gastei aqui com o limite. Agora, o que sobra aqui para cá? O que sobra aqui é 48%, que é o valor que eu vou consultar lá na minha tabela, tá certo? 48%, tá? Por quê? Porque a tabela normal, ela é simétrica. Então, se eu consultar 48%, é a mesma coisa que eu consultar a região de 98%. Por que 98%? Porque eu pego 50 desse lado, mais 48 desse, então dá 98%, tá? 98% eu vou usar no R, tá? Para consultar a minha tabela, e 48% eu vou usar na minha consulta de tabela, na tabela impressa, tá? Vamos aqui no R, dar uma olhada como é que eu consultaria esse valor. Vou abrir aqui o R para a gente dar uma olhada. Tem aqui algumas coisas escritas que não vale a pena para esse momento. Então, se a minha distribuição normal, ela tem... deixa eu ajustar a tela, que está um pouquinho desproporcional. Se a minha tabela, eu quero consultar 98% de uma distribuição normal, então eu vou pegar P-norme, Q-norme, tá? Vou aumentar para vocês enxergarem melhor. Então, Q-norme, o valor que eu estou consultando é de 98%, então vai ser 0,98.
A minha distribuição normal padrão que eu falei para vocês é a distribuição 0 e 1, tá? Então, quando você der Ctrl R, ele vai dizer, olha, teu valor de referência é 2.05, tá? Anotem esse valor. Então, eu tenho aqui, ó, 98% e eu tenho 2%. Nesse caso aqui, ó, eu vou botar o menos, porque lembre que o Z à esquerda ele é negativo, ó, como está aqui, ó. Então, eu vou botar 2,05, tá? E o que eu vou ter agora? Eu vou ter aqui, ó, que qualquer coisa que dê à esquerda de menos 2,05, eu devo rejeitar H0, tomar a decisão de rejeitar H0. E qualquer coisa que dê à direita de 2,05, eu vou tomar a decisão de aceitar H0. Lembre, se eu rejeito H0, eu rejeito com 2% de chance de estar errado, tá? Se eu aceito H0, eu estou aceitando com 98% de chance de estar certo. Esse é o famoso erro tipo 1, tá? Então, quem vai definir aqui o sentido que eu vou fazer a marcação, se eu vou marcar desse lado ou desse lado? O Z calculado. E quem é Z calculado? O Z calculado vai ser a média amostral menos a média populacional dividido o desvio padrão médio dos meus dados, tá certo? Isso aqui a gente tem que calcular, tá bom? Vamos aqui para o caso unicaudal direito, que não muda muita coisa. O que vai mudar simplesmente vai ser só isso aqui, ó. Ele continua, ó, o lado dele vai ser o lado direito, tá? Se eu adotar 2% de erro, é porque eu tenho 98% aqui. E a gente já sabe que para consultar esse valor de 98% lá no R, a gente sabe que ele vale 2,05. Só que é o seguinte, ó, como ele é unicaudal direito, tá? Direito, então esse valor aqui, ó, ele é positivo, tá? Por isso que quando a gente fizer o Z calculado, que é do mesmo jeito aqui a função, a gente tem que observar se o Z calculado se localizar aqui à esquerda de 2,05, então automaticamente você vai aceitar H0, vai ser diferente do outro, tá? No unicaudal esquerdo. Se ele se localizar à direita de 2,05, ou seja, nessa região aqui, automaticamente a gente vai rejeitar H0, ou seja, aceitar H0 é dizer que a minha amostra se comporta dentro de um padrão populacional. Rejeitar H0 é dizer que a minha amostra não se comporta dentro de um padrão populacional, tá certo? Então, muito cuidado com isso, tá? Lembre, se você está aceitando a sua amostra como semelhante à sua população, então você tem uma chance de 98% de chance de estar certo. Se você está dizendo que a sua amostra ela não se comporta dentro da população, é porque você tem 2% de chance de estar errado com essa afirmação, tá bom? Cuidado com isso. Aí, ó, a gente vem aqui para a última situação. Isso aqui vai valer para todos os testes, tá? Todos os testes são desse jeito, só muda essa função, mas a ideia é a mesma. Então, se eu tenho aqui, ó, um teste do tipo unicaudal e eu, por exemplo, eu estou trabalhando com 2%, tá? 2% é porque é o seguinte, gente, ó, eu tenho 1% para esse lado, eu tenho distribuído 1% para esse lado, tá? E eu tenho 98% de chance aqui, ó. Então eu tenho 98% de chance aqui. Nesse caso aqui, como é que eu vou fazer essa consulta no R, ó? A consulta no R, ela vai ser o seguinte, você vai juntar esse 1% com esse 98%. Então ele vai dar 99%, tá certo? Então a gente vai lá no R e vai consultar esse valor no R. Então eu quero consultar 1% mais 98%. Então eu vou lá, o Q-norm, que é o quantile, né? Eu vou botar 0,99, média 0, variância 1. Ctrl R, ó, ele deu 2,326348. 2,3 para facilitar a nossa vida. Vamos voltar. Então nós temos aqui
o 98 mais 1, que deu 99, e a gente vai botar 2.3 para cá, 2.3 para cá. Mas, professor, 2.3, 2.3, não. Aí você faz aquele lance. Se a direita ele é positivo, se a esquerda ele é negativo. Quem está no meio é o zero, mas não vai contar nesse caso. Depois que você está com isso aqui pronto, o que você tem que ter? O Z calculado. O Z calculado, ele é o mesmo para qualquer um desses testes aqui, ó. Só que aí você tem que identificar se ele é unicaudal esquerdo, unicaudal direito ou bicaudal. E aí você vai localizar. Se ele cair nessa região aqui, ó, a região do meio, de menos 3 até mais 2.3, então essa região aqui vai ser a região de aceitação de H0. Se ele cair aqui nessa região acima de 2.3 para cá, ó, que vale 1%, ou abaixo de menos 2.3 para cá, então nós vamos automaticamente rejeitar. As probabilidades elas continuam valendo, então se eu rejeito H0, eu rejeito H0 com 2% de chance de estar errado. Só que aqui eu posso estar errado para a direita, ou seja, para mais, ou posso estar errado para menos. Lembre da pesquisa política, que essa época tem muita. Se você está certo, se você está aceitando que sua população, que sua amostra se comporta dentro da população, então você está aceitando com 98% de chance de estar certo, tá bom? Basicamente, isso aqui são as estruturas probabilísticas que vocês vão usar para todos os testes. A estrutura de teste é a mesma para os testes, não muda, porque vai ter um teste que vai ser uma condição que é unicaudal esquerda, unicaudal direita ou bicaudal. Quando é que a gente vai utilizar uma estrutura unicaudal esquerda? Quando eu sentir como pesquisador, aí vem a experiência do pesquisador, que a minha média amostral ela é menor do que a média populacional. Quando eu acho que o teste a ser usado, a condição, é a condição direita, unicaudal direita. Quando a minha média a minha média amostral ela der acima da minha média populacional. Então, essa é a experiência que a gente tem que ter. E quando é que eu acho que tem que ser um bicaudal? Quando eu não consigo identificar claramente nenhuma nem outra, ou naturalmente existe um calibre para os dois lados. Por exemplo, imagine uma mira da esquerda para a direita e você tem que acertar no meio. Lógico, ninguém vai acertar no meio. Então você vai acertar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, mas qual é a tolerância para dizer que você está errado? É por isso que a gente tem que usar o bicaudal. Então imagine um pneu de um carro que ele pega 36 libras para o carro andar bem. Ninguém bota 36 libras no carro, mas a gente tenta se aproximar daquele número. Então é aí que a gente tem que usar o teste bicaudal, para saber se o calibrador está conseguindo chegar próximo, no meio, para que ele nem bote libras de menos e ele nem coloque libras de mais, tá certo? Então é por isso que a gente tem o teste bicaudal, tá bom? A partir desse vídeo, lá dentro do sistema AVA, nós vamos alimentar, na sequência desses vídeos, alimentar com exemplos sobre distribuição normal, tá certo? E aí a gente vai solidificar esse conhecimento, tá bom? Por enquanto, treine no R, eu vou botar existem vídeos que são só sobre a consulta na tabela normal, tá certo? Mas eu vou trabalhar basicamente com R para vocês atentarem para a programação em R e saberem consultar o valor da tabela, tá certo? Muito obrigado, até logo e acompanhe no